Tem muita coisa do fisiculturismo que a galera traz pra vida, né, cara? Muito, de legado, né? E olha só, existe um dos tipos de felicidade, dentro da psicologia cognitiva a gente fala em dois, que é a da neurociência também. A gente chama de felicidade, ou bem-estar, né? Felicidade é um termo que eu não gosto muito, mas o bem-estar é um termo melhor. Felicidade pressupõe um estado estável, e a gente sabe que não é assim, a nossa vida tem alterações emocionais e é bom que as pessoas comecem a aceitar desde cedo isso. Mas existe um tipo de comportamento que a gente chama de comportamento hedônico. O que é isso? Cara, você fazer o que é bom na hora. Então, sei lá, você vai comer um hambúrguer. Você vai descansar em vez de vir treinar. Você vai fazer um comportamento que ele é naturalmente gerador de prazer. A gente chama isso de comportamento hedônico. Hedonismo é o oposto de anedonia. Anedonia é a perda da capacidade de sentir prazer, que inclusive é um dos critérios diagnósticos de pacientes com depressão. Pacientes com depressão, muitas vezes eles não necessariamente têm humor deprimido, mas eles não conseguem mais sentir prazer com o que sentiam antes. E o estresse é um dos principais fatores disso, a gente pode falar. Mas isso é químico, hormonal? É químico hormonal. O estresse crônico, assim, Estresse crônico é uma das piores coisas de saúde mental, cara, de todas, assim. Não é aquele estresse de você ficar irritado uma hora e parou. É aquele estresse pano de fundo, que fica. Tu sabe que eu sinto algo muito parecido no período pré-competição? Imagina, cara. Ó, só pra ter uma ideia, para essa competição em novembro, eu comecei a dieta com 33 semanas. Se tu perguntar pra qualquer atleta, vão dizer que isso é insano, porque os caras começam a dieta com 16 semanas, 12, 15, enfim. Comecei com 33, mas é que eu vim de um período de cirurgia, enfim. E hoje a gente tá faltando 9. E eu notei que a partir da 12ª, meu corpo começou a dar aquela mudada. Já notei meu rosto mais magro, minha cintura. Comecei a notar mudanças assim, muito drásticas no meu físico. E aí eu já comecei a notar que essa semana eu já tô em outro estado. E aí eu, daqui até lá, isso acaba se agravando. Aí tudo bem, entra a minha experiência, né? Entra o fato de eu saber como lidar com isso. Mas o sentimento é o mesmo das outras preparações. É como se eu não visse mais graça em nada. Mas ficasse meio sem sentimento. Mas sabe? aí é o que a gente chama. Aí uma coisa que a galera dos atletas, de maneira geral, mas na minha percepção, especialmente a galera do bodybuilder, fisiculturismo, faz, que é o segundo tipo de comportamento gerador de felicidade ou bem-estar, que é o que a gente chama de comportamento eudaimônico. É uns nomes estranhos, vocês não precisam saber desses nomes. Mas o que significa esse outro? Significa você fazer um comportamento que visa buscar a sua melhor versão. Ou aprimorar alguma coisa na sua vida. E esse tipo de comportamento de felicidade envolve comportamentos desagradáveis. Então talvez esse seja um dos maiores legados do fisiculturista. Vou dar um exemplo de um comportamento eudaimônico, que é você fazer uma coisa que você não gosta em prol de uma melhora futura que você vai se sentir bem. Pais que têm filhos e ficam com privação de sono. Você e sua esposa devem ter se ferrado lá. Cara, não muito. A Manu, ela dorme 12, 13 horas. Normalmente, cara, é complicadíssimo, assim. E aí, o que acontece? Privação de sono não é uma coisa agradável. Mas muitas vezes os pais fazem de uma maneira muito boa vontade, mesmo que às vezes reclamando ali, mas vão lá ajudar. Por quê? Porque você tá cuidando do seu filho, cara. Então, isso é um comportamento eudaimônico. É um comportamento que é desagradável no momento. É ruim ficar privado de sono. Mas, cara, você tá cuidando do seu filho. Mas isso também é transitório, né? É transitório. Mas o que eu quero dizer? O fisiculturista, ele faz muito esse tipo de comportamento. Ele entra numa sala de musculação, ele faz uma dieta que não é só comer o que precisa, mas na hora que precisa, e ele faz por um período específico que é tão desagradável para ele, naquele momento é estressante, é privação, é cortisol alto, é o sono ficar ruim, é fome, que são sensações desagradáveis para o nosso organismo, para um bem maior. Para quê? Para transmitir informação, para cultivar um estilo de vida, para vencer um campeonato, para alcançar sua melhor forma. Então eu acho legal o estilo de vida assim do fisiculturismo, porque o atleta do fisiculturismo, ele ensina e ele deixa claro para as pessoas que para você alcançar uma versão melhor que você almeja, que você aspira, não é necessariamente um comportamento agradável sempre. Você tem que passar por momentos de desconforto para alcançar a sua melhor versão. Eu acho que isso é um ensinamento hoje
muito válido para uma sociedade onde está cada vez tendo mais felicidade hedônica. Então é comida calórica, Sim. é sedentarismo, é excesso de comportamentos hiperestimulantes, é uso de substância em excesso. E as pessoas estão esquecendo um pouco que, na verdade, para você alcançar o seu bem-estar pleno, pelo menos... O teu doutorado ele vai um pouco nessa linha? Vai. É o que tu fez, tá pesquisando a restrição calórica ou a hipercalórica? Sim, eu estou estudando a hipercalórica. Eu estou Hipercalórica. estudando, mas daí é em camundongo, né? É em Tá. modelos animais. Aí eu estudo os efeitos de dietas hipercalóricas na perda de memória de camundongos. É bem bacana. Mas assim, fechando o assunto, eu digo que a galera do fisiculturismo deixa um legado muito bom, cara, porque a sociedade hoje busca cada vez comportamentos mais hedônicos, fáceis. E o que que muda essa pessoa que tem um comportamento da outra, que tem um outro comportamento? Ó, eu diria, se pudesse falar em termos de cérebro, eu diria que o atleta de fisiculturismo ou a pessoa que é mais disciplinada, existe uma coisa que é mais proximal no nosso nível de discussão, que seria o quê? Atletas que conseguem controlar sua dieta e conseguem ter disciplina no treino, muito provavelmente eles têm uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que fica atrás da nossa testa, mais não desenvolvida, mas mais funcional. O córtex pré-frontal é a região que faz muita coisa. Eu já ouvi muito sobre isso. Cara, ele faz quase... É basicamente por ele que nós somos gente que está sentado aqui conversando. Se a gente tira ele fora, a gente fica muito mais animalesco, assim. Inclusive, o álcool desliga o córtex pré-frontal. Por isso que você fica, muitas vezes, agressivo. Teve uma história emocional. daquele cara que a barra entrou na cabeça, A barra pegou entrou. o córtex pré-frontal, bem antigo, e ele ficou com comportamento agressivo, Sim, né? Phineas Gage, o nome dele. E aí teve um mais recente que também, mas ele não ficou agressivo e descobriram que um outro parte do cérebro dele se moldou E assume a função. Aham, isso. principalmente quando é mais jovem, isso acontece. Então, por exemplo, muita gente que tá nos ouvindo e pensa assim, puxa, mas eu não sou esse cara, eu não sou esse fisiculturista que tem esse córtex pré-frontal mais funcional. Mas isso é treinável, não é? Muito treinável. E aí, uma coisa legal, só pra galera entender, córtex pré-frontal faz muita coisa, cara. Muita. Gerencia a atenção, planeja futuro, inibe comportamentos inapropriados. Tipo, você tem a sua dieta e tem um chocolate aqui. Você vai na sua dieta e não no chocolate. Isso é pré-frontal. Mas uma das melhores definições de córtex pré-frontal é: ele faz a coisa difícil quando é a coisa certa a fazer. Isso é córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal faz o difícil. A parte racional, assim, né? Racional. Racionaliza. Tipo assim, não pode, cara. Não pode comer, não pode beber o álcool, tem que comer certo, porque é isso que é o certo a fazer. Vai estragar o meu propósito, no caso da... Exato. operação. E aí, qual que é uma das melhores formas que a gente tem? E eu acho que isso vocês fazem com muita maestria, muito assim. É legal que eu tenha a possibilidade de falar isso pra vocês, até pra reforçar o comportamento de vocês. Uma das melhores formas de você hipertrofiar o córtex pré-frontal, fazer ele ter mais função, é por meio do ambiente, cara. A gente falou sobre isso O hoje. que é isso, velho? E o ambiente não é só um lugar físico, são pessoas também. Sim. Então, cara, aquela pessoa que, ela só tem amigo bêbado, só tem amigo que come merda, eu não sei se pode falar palavrão, enfim. Pode, não tem problema. Só tem amigo que bebe álcool, que come porcaria, que fica falando de substância e é festa pra cá e não, isso daí é coisa de viadinho, ficar treinando onde já se viu, isso daí não sei o que, esse corpo, esses negócios. Se essa pessoa ela não tiver acesso a alguém de fora desse contexto pra meio que falar, cara, tem esse mundo aqui também, dá uma olhada aí, às vezes é legal, ela não sai daquilo dali, porque o ambiente dela puxa ela pra aquilo ali. Então, o que vocês fazem aqui, no YouTube, o Cariani, o Muzi, que estão todo dia gravando e subindo coisa, se pudesse botar na ponta do lápis, isso daí salvou muitas vidas.